Olá, eu sou Karina Ávila, advogada, atuante há mais de 23 anos na área do direito civil aqui no estado de Santa Catarina, e esse é meu primeiro vídeo no YouTube. Todo sábado eu vou postar alguns vídeos aqui sobre temas variados dentro do direito civil, para levar informação e conhecimento ao maior número de pessoas possível. Então, se você está assistindo, dá aquela força para esse canal crescer e atingir o seu objetivo, dá um like, dislike, se inscreve e ativa o sininho. Eu escolhi esse tema de servidão de passagem por causa da repercussão de um artigo que eu publiquei no Jus Brasil. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quer ler e se informar mais sobre o tema. Esse vídeo eu também fiz direcionado para advogados, servidores públicos, concurseiros e estudantes de direito, mas eu também vou usar uma linguagem simples que vai poder ser útil também para os curiosos e autodidatas da internet. Então, eu tenho certeza que vai contribuir com você e com todas essas pessoas. Então, o meu propósito aqui é trazer informação ao maior número de pessoas, então, por isso, eu vou fazer o possível para que ele seja acessível a todos, tá? Para que o direito possa estar acessível a todos, né? E o que seria, então, servidão de passagem? Se você for procurar lá no dicionário, existem algumas definições que nos remetem à questão ali dos servos, do senhor feudal, lá daquelas aulas de história, né, sobre o feudalismo. Então, lá no dicionário consta assim, estado ou condição de servo, de escravo, serventia, escravidão, estado de dependência de uma pessoa inteiramente submetida a outra, sujeição, dependência. A etimologia da palavra servidão vem de servus, que significa uma pessoa sujeita à dominação de outra. Então, seja no caso de pessoas ou de coisas, a servidão possui sempre essa conotação de algo que se submete a algo que domina. Tá? Então, nesse caso aqui, como nós vamos falar de servidão de passagem, é aquela passagem de pedestres ou de carro, né, de veículos, que passa pelo terreno de alguém e que vai dar acesso ao terreno de outro, geralmente um terreno encravado, mas nem sempre, tá? Ela pode ser um caminho estreito, uma passagem de água ou até uma estrada. Se for uma estrada, ela vai se diferenciar da via pública, porque a via pública ela é sempre criada por uma lei municipal, né, pelo poder público. E a servidão de passagem ela é originada através de um acordo particular entre os donos dos terrenos ali. E ela vai ser regida pelo Código Civil. No Código Civil, lá no título 5, que é dividido em 3 capítulos, ele explica a servidão e as regras que regem as questões ali da servidão em 3 capítulos. O primeiro trata da constituição das servidões, o segundo do exercício das servidões e o terceiro da extinção das servidões. São os artigos 1378 até o 1389 do Código Civil. O capítulo 1, que trata da constituição de uma servidão, como assim constituição? É a forma como ela se origina, se forma, nasce, né? Então, essa constituição, essa origem, ela pode se dar de 3 formas. A primeira e a segunda estão descritas lá no artigo 1378, são elas declaração expressa dos proprietários e testamento. E a terceira forma é por uso capião, que é a figura do artigo 1379. O artigo 1378, ele também definiu a razão para a existência da servidão, que é a utilidade para o prédio dominante. Vou explicar. Lá no artigo está dito assim: a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente. E o que quer dizer isso? Primeiro, vamos deixar claro aqui que a palavra prédio significa imóvel, né, num contexto geral, um prédio, uma casa, um terreno, um sítio, enfim. Agora vamos definir o que significam os termos prédios dominante, serviente e imóvel encravado. O imóvel encravado, ele é um imóvel, ou seja, um terreno, uma casa, que não possui acesso para uma via pública. Ele é cercado por outros imóveis, né, que deixam ele encravado, fechado para um acesso a uma via pública. Isso é bem comum quando, por exemplo, alguém vende para outro só a parte dos fundos do seu terreno e deixa ali pela lateral uma passagem.
né, que é a servidão de passagem para as pessoas que compraram o terreno dos fundos. Essa é a parte bem comum. É uma questão de ocupação urbana irregular, né, e que é regida pelo Código Civil, tá? Então, o imóvel dominante é aquele que vai dominar a situação, ou seja, o dono desse imóvel é que vai ter o direito de passar pelo imóvel do outro. E esse imóvel do outro, que vai ceder a passagem, é o imóvel serviente. Então, aqui fica claro que o direito do dono do imóvel dominante vai prevalecer sobre o direito do imóvel serviente, do dono do imóvel serviente, que vai ter que ceder essa passagem, tá? E se o dono do imóvel serviente não quiser ceder essa passagem para o dono do imóvel dominante? Aí o dono do imóvel dominante, aquele que precisa de acesso, né, para uma via pública, se esse imóvel for encravado, ele pode entrar com uma ação judicial de passagem forçada, pedindo para o juiz que obrigue o dono do imóvel serviente, aquele que está fechando a passagem, a servir, a dar passagem ao dono do imóvel dominante. Essa ação de passagem forçada é uma ação lá dos direitos de vizinhança, no artigo 1285 do Código Civil, e a servidão, as questões das servidões são tratadas aqui na parte de direitos reais do Código Civil. Tá? Então, veja, a servidão, ela só existe, conforme diz lá, né, no artigo 1378, por uma declaração expressa de acordo entre os donos do imóvel, ou por uso capião, que é o artigo 1379. Se o imóvel for encravado e você não tem essa declaração expressa e não tem direito ao uso capião, ou seja, não preenche os requisitos lá do artigo 1379, que nós vamos falar mais para frente, você pode entrar com essa ação de passagem forçada para obrigar o vizinho a ceder o acesso, mas só se o imóvel for encravado. Se o imóvel não for encravado, o vizinho não é obrigado a ceder a passagem para você, né? Se você não tem a declaração expressa e nem os requisitos do uso capião. Aí, se o imóvel não for encravado, aí você não entra com a ação de passagem forçada, porque você vai perder, tá? Só entra se o imóvel for encravado. Então, a servidão, que é um direito real, né, que é tratada lá na parte dos direitos reais, ela precisa ter uma utilidade, ela dá uma utilidade, ela não é extremamente necessária, né? Ela só dá uma utilidade. Então, voltando lá sobre a questão da utilidade da servidão, o imóvel dominante, ele não precisa ser necessariamente encravado. Ele pode ter um outro acesso, por exemplo, uma casa que tem entrada pela rua pública e que nos fundos tem uma servidão de acesso para a praia, por exemplo. Então, essa servidão, ela vai ser originada por um acordo entre os imóveis, né, dominante e serviente. Esse acordo, ele pode ser verbal e se prolongar durante os anos, né, e ele pode ser por escrito. O ideal é que seja por escrito. Pode ser um escrito particular, mas o correto mesmo é um escrito público. Então, uma escritura pública de servidão, que é feita lá no tabelionato, e depois levada a registro no registro de imóveis. Se for feito um escrito particular, esse escrito também vai ter validade, né, entre as partes contratantes, vai ser o chamado contrato de gaveta, certo? E ele pode servir de documento de prova, né, para uma futura ação de uso capião, um documento de posse, uma prova da posse daquela servidão. Então, por exemplo, você fez um acordo de servidão lá com seu vizinho, fizeram um documento particular, não quiseram levar registro, não quiseram ter despesas, enfim, fizeram um documento particular, e aí daqui a alguns anos você continuou usando a servidão, e aí daqui a alguns anos o vizinho veio a falecer. E os filhos dele não reconhecem aquele escrito particular. Eles disseram que não tem validade e querem fechar a servidão. Aí, nesse caso, você pode fazer uma ação de uso capião, que é a figura lá do artigo 1379. Então, esse escrito particular vai servir de prova para sua uso capião, e você vê lá que no artigo ele pede também um tempo de posse, né? Só vai ser concedida a uso capião dessa servidão se você tiver 10 anos de posse, ou seja, 10 anos de uso, ou com documento, ou 20 anos de posse de uso sem documento. Tá? Então, tem as duas figuras. Se você tiver um escrito particular
ou se você não tiver nenhum escrito particular, um acordo verbal, por exemplo. Aí exigem 20 anos de posse, tá? 20 anos de uso da servidão. Então, na ação de uso capião, o dono do imóvel dominante vai dizer ao juiz assim: olha, eu uso essa servidão por mais de 10 anos, eu tenho esse título de posse particular, dá para ver que a servidão é usada, ela é aparente, né? Porque o artigo exige também que a servidão seja aparente. Quer dizer, tem os trilhos de carro lá, uma jardinagem, a calçada, né? Enfim, a servidão que dá direito ao uso capião, ela tem que ser aparente, tá? Aí o juiz vai declarar o seu direito de passagem sobre aquela servidão e vai mandar registrar lá na matrícula do imóvel serviente, lá no registro de imóveis, a sua servidão. É isso que significa gravar o imóvel, né? Então, o imóvel serviente vai ser gravado com a averbação da sua servidão. Tá? Então, agora que nós já sabemos como se origina uma servidão, no próximo vídeo, que sai no sábado que vem, nós vamos falar sobre o exercício desse direito de passagem, sobre a servidão. Então, por exemplo, quem vai ser o responsável pelas despesas com obra de conservação, se o dono do imóvel serviente vai poder limitar de alguma forma esse acesso, enfim, são várias regrinhas que regem aí essa situação de servidão, que estão previstas lá nos artigos 1388, não, 1380 até o 1386. Então, fica ligado aí no próximo conteúdo, e se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de clicar em curtir e compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.